Boa tarde a todos. Muito obrigado. Oi. Muito obrigado pelo convite da RBS. Eu não tenho tanta opinião quanto o Peninha, prometo. Eu também não tenho tanta informação quanto o Chico Sá. E também não tenho tanta conectividade quanto o Ronaldo. E também acho que eu não sou mais uma startup, como teve agora há pouco aqui. Eu acho que... E também não sou mais um rostinho bonito na televisão brasileira. Inclusive, não foi isso que me trouxe até aqui. Eu acho que a Flávia me convidou para fazer fazer uma parte chamada Be Part, que é fazer parte. E eu acho que isso tem muito a ver com o que eu acredito e com a televisão que eu faço hoje. Eu acho que, para quem está há 20 anos na televisão aberta, para quem está há 15 anos labutando diariamente na TV Globo, falar dos futuros da comunicação é um exercício diário que a gente tem. Eu acredito muito na TV aberta durante muito tempo e por muitas décadas ainda no Brasil. Acho que tem um papel fundamental no dia a dia, na espinha dorsal desse país. E eu brinco que a gente faz televisão de alta performance, que é a televisão onde a gente tem que engajar, criar o hábito das pessoas, de milhões de pessoas assistirem, terem o hábito de me assistir todos os sábados, que é o caso que eu faço nos últimos 15 anos, mas com uma coisa fundamental que é ter relevância. Eu acho que no mundo de hoje, com a quantidade de informações disponíveis, com a quantidade de formatos diferentes de distribuição, se você não tiver relevância, você perde o seu papel. E nesses 15 anos, nesses últimos 15 anos que eu faço Caldeirão, acho que foi quando eu entendi qual era o meu papel na televisão brasileira, o que as pessoas esperam de mim todos os sábados. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir boas histórias. E eu acho que eu tento nortear a televisão que eu faço baseado em dois pilares principais, que é a diversão, que é a válvula motriz da televisão, é o entretenimento puro e simplesmente, com a inspiração. Então, eu brinco que eu gosto de fazer uma televisão que tenha legado, uma televisão que deixe rastro, uma televisão que, a hora que você olha para trás, sobrou uma fumaça positiva, assim, você passou, mas o que ficou foi bacana. E como eu acredito que conselho ajuda e exemplo arrasta, e a gente está falando de be part, fazer parte, e estamos falando de comunicação, nada melhor do que trazer a esse palco duas boas histórias que eu me conectei ao longo dos últimos anos e que acho que tem muito a ver com esse tema. Então, como acho que eu gosto de empoderar as pessoas, eu gosto de dar protagonismo a quem não foi protagonista, eu acho que tem muito a ver com o que está acontecendo, o que vai acontecer aqui nesse palco hoje. Eu estava de férias, viajando com a minha família, e descobri que o Complexo do Alemão tinha sido invadido no Rio de Janeiro. E eu acho que era um processo de pacificação da cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade muito dividida. Eu sou paulista, vivo no Rio há 15 anos, e é muito violento quando você chega no Rio, você vê as comunidades. Meu programa é feito nas comunidades, eu entro, vou, gosto, faço parte, entro na casa das pessoas, tenho o maior prazer em fazer isso, em ouvir histórias. E era muito louco você ter uma comunidade com muitas dificuldades sociais e a menos de 500 metros, um dos metros quadrados mais caros do mundo. Então já era uma cidade dividida, como muita gente já escreveu, a cidade partida do Rio de Janeiro. E no processo de pacificação do Rio de Janeiro foram feitas as UPPs, que era o processo das unidades de polícia pacificadora, que eu apoio esses projetos. Estava viajando e começo a ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro com a invasão do Complexo do Alemão. Acho que foi, de um lado, o bem, do outro lado, o mal, traficantes e polícias, mais exército, mais marinha, forças armadas invadindo uma área urbana do Rio de Janeiro para tentar retomar um território que estava ocupado há anos. Acho que foi a guerra urbana mais violenta que se tem registro no Rio de Janeiro, quem sabe no Brasil, nas últimas décadas, no último século. O Twitter estava começando, estava embrionário, eu já estava super conectado ao Twitter, foi as primeiras ferramentas que eu usei fora da televisão, que me trazia um pouco essa lembrança de rádio ao vivo, que eu fiz muito tempo, que é você ter a resposta imediata, e eu acho que as redes sociais são super complementares à TV aberta. E encontrei no meio dos meus seguidores ali, ou de gente que eu estava assistindo, encontrei um menino do Complexo do Alemão,
que estava tweetando de dentro da comunidade. Falei, o que está acontecendo aqui? Daí um amigo, o Palito, que era meu diretor, falou, olha isso aqui. Eu olhei e realmente era um menino tweetando coisas muito interessantes de dentro do Complexo do Alemão. Eu comecei a retweetar ele, começou a viralizar isso um pouco, e no final das contas, um dia depois, porque a polícia não conseguia entrar no Complexo do Alemão, porque não dava, era tiro para tudo quanto é lado, a pauta mundial, não só dos veículos brasileiros, como dos veículos internacionais, começaram a se pautar por causa de um morador que estava lá dentro. Fui descobrir quem era. Esse menino, filho de uma faxineira e de um gari, morava com a avó e com a mãe. Aos 11 anos, tinha fundado um jornal comunitário dentro do Complexo do Alemão, que chama Voz da Comunidade. Em 2004, ele vai me corrigir, mas acho que ele tinha 16 anos, começou a Voz da Comunidade tinha o seu Twitter, começou a fazer isso, e aí, quando eu cheguei, voltei de viagem, a situação estava um pouco mais organizada, fui direto para o Complexo do Alemão, entender quem era esse menino, a gente conseguiu, nasceu um quadro do Caldeirão, que tem até hoje, que chama Mandando Bem, que ele foi o grande inspirador, a gente contou a história dele na televisão, e fizemos uma redação do Voz da Comunidade. Então, eu queria chamar ao palco René Silva, por favor. Esse é o René. Só um pouco de cabelo mais, né? Só cresceu o cabelo bastante. Sua avó deve estar odiando isso. A redação do jornal dele era embaixo da escada da sala da avó, que era um quarto desse palco. Estou mentindo? Ele e seus colaboradores. Tinha uma fotógrafa de 11 e um repórter de 13. E ele tinha 16. Estou mentindo? Verdade, tudo verdade. Então, esse é o René, que já acabou que eu abro o papo, porque eu acho que ele está aqui por causa de conectividade, que é o que a gente vai falar. As outras duas pessoas que eu vou trazer aqui, histórias... Acho que não é conectividade, aí é a oportunidade, que faz uma diferença enorme. Sendo super sucinto também para a gente começar o papo aqui, meu tempo para fora da minha casa, eu dedico 95% à televisão, porque fazer 120 minutos de arte toda semana dá um trabalho enorme. Quem produz também internet aqui sabe, TV aberta dá mais trabalho ainda. Mas há 10 anos atrás eu fundei um instituto em São Paulo que chama Instituto Criar de TV e Cinema, que era para formar mão de obra para a indústria que eu estou inserido, cinema, televisão e agora outras mídias também, outras telas. Ano passado a gente completou 10 anos, eu falei, não vou fazer uma festa, não quero mais fazer festa só para sair na revista, não quero fazer leilão, vamos pensar alguma coisa diferente. Chamei meu irmão, que ele é diretor de cinema, tinha acabado de fazer Quebrando o Tabu, que era uma discussão mundial sobre o fracasso da política de drogas no mundo inteiro. Falei, Fê, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um documentário. Ele falou, não, mas documentário, acabei de fazer um documentário. Falei, mas é o seguinte, vamos fazer uma pesquisa então, para entender o que aconteceu com os 1.600 alunos que passaram pelo Instituto Criar. Falei, vamos, boa ideia. Fiz uma pesquisa e veio um recorte super... Estou sendo super sucinto para chegar onde eu quero. Veio um recorte super interessante desses 1.600 alunos, de uma molecada da periferia de São Paulo, das quebradas de São Paulo, que a vida continuava super difícil, porém, o terceiro setor começava a abrir um ciclo virtuoso na vida dessas pessoas. Porque quando a gente faz ONG, quem tem ONG aqui, sabe quando você faz terceiro setor, você faz uma sala linda, bota 7 Macs ali, faz uma bela entrada, um belo logotipo, uma camiseta bonita, e você acha que teu lugar no céu está resolvido e que todas as pessoas que entrarem ali também estão com seus problemas resolvidos. Mentira. É o começo de um processo, porque ele volta para casa, a mãe continua apanhando do pai, o pai continua bebendo, continua tendo esgoto a céu aberto na casa dele, o ônibus não chega lá, não tem hospital, a escola é longe, continua as mesmas dificuldades, mas começa um ciclo virtuoso, começa uma melhora. Então a gente conseguiu um recorte muito legal dessa molecada, dessa juventude paulista na periferia em torno de 18, 19 anos. Decidimos, ao invés de fazer um documentário, a gente viu histórias lindas, pegamos 5 histórias super bonitas e fizemos um longa-metragem que a RBS nos apoiou, que chama Na Quebrada, onde a gente contou as 5 histórias reais. E uma das histórias era de um menino que não deu certo. Quando ele nasceu, o pai dele era presidiário. Quando ele cresceu, ele tentou ir para o caminho bacana e teve que honrar as dívidas da cadeia do pai e terminou preso da mesma forma que o pai tinha sido morto na cadeia.
Aí que entra a história que eu vou chegar aqui. A gente tinha que filmar numa cadeia. E aí meu irmão que dirigiu queria uma cena, queriam coisas de verdade. E aí, isso é a turma do Criar. E aí a gente foi descobrir uma história genial no Presídio de Segurança Máxima de Guarulhos, que chama Adriano Marrei, um agente penitenciário que fez um grupo de teatro dentro do presídio e estava usando a arte como ferramenta de transformação. E a história dele é linda. Queria convidar Igor Rocha ao palco. Obrigado. Pega o microfone. E aí, precisávamos de atores para o nosso filme. E para fazer as cenas de presídio, nada melhor do que usar os atores do Igor. E aí foi nascendo histórias mais interessantes ainda. Conheci um menino que hoje tem 20 e pouco, quase 30 anos, né? Mais ou menos, Emerson? 26, obrigado. Filho de uma família super simples de Embu das Artes. A mãe era empregada doméstica, é uma cozinheira, né? A mãe e o pai cozinheiros, a mãe trabalhava em casa de família, o pai também cozinheiro. Ele, com 13 anos, começou a trabalhar de garçom também. E achou que estava ganhando pouco, virou traficante. E aí começou a traficar cocaína, principalmente nas baladas. Tinha 2 bocas de fumo também em Embu. Foi preso. Ficou quase 5 anos preso e saiu de lá um empreendedor social com um poder inacreditável de transformação. E é sobre isso que eu queria falar, porque além desse poder transformador, hoje ele está se formando em psicologia, hoje ele faz parte de um grupo de estudos da OAB, faz parte de um grupo de estudos da USP, lidera um projeto que chama Segunda Chance, que ajuda a reintegrar no mercado de trabalho egressos do sistema penitenciário de São Paulo, e é um mega transformador social, e foi ator do nosso filme. Emerson Ferreira, por favor. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Igor. Obrigado, Emerson. Tá tranquilo? Beleza pura. Primeiro eu queria perguntar para vocês, a gente está falando aqui de comunicação. Renê, você como ativista dentro da sua comunidade, ainda morador do Complexo do Alemão, Igor como agente penitenciário, Emerson como egresso do sistema e hoje um ativista guerrilheiro social. Você se sente representado hoje pela mídia, de alguma forma? Você se sente representado da grande mídia, de alguma forma, não? Pela grande mídia, hoje, eu não me sinto representado. Tanto que criei o Voz da Comunidade para poder, de alguma forma, me sentir representado e para que as pessoas se sintam representadas, para que os problemas, para que os talentos também sejam divulgados. Hoje em dia, o Voz da Comunidade, como é que ele funciona? Hoje em dia, o Voz da Comunidade volta esse mês com edição impressa do jornal de 10 mil exemplares, após 4 anos sem circular. E a gente tem uma estrutura dentro da internet, onde a gente tem um portal de notícias chamado Voz das Comunidades, onde a gente abre para outras comunidades também, do Brasil inteiro, que querem publicar notícias, enfim, um portal de notícias. Temos a plataforma do Facebook e Twitter e chegamos diariamente a mais de 300 mil pessoas pelas redes sociais. Quantas pessoas trabalham na vossa comunidade hoje? Hoje nós temos 18 pessoas, 6 pessoas são fixas na área de jornalismo e as outras trabalham na produção e na área de ações sociais. Muito bem, Igor, como agente penitenciário, funcionário público, trabalhando dentro do sistema há quanto tempo? 17 anos. Você se sente representado ou não? Sim, em parte. Aonde? Em que veículo? Onde é que você se sente representado? Trabalhando para o Estado, no sistema, a gente é um pouco engessado. Ainda mais em algumas técnicas que a gente usa na reflexão e apresentação para os presos. Isso em palco, passar essas dificuldades para a sociedade é complicado e polêmico, né? Mas agora, depois de muitos anos aí de luta, ralando o traseiro nos palcos, a gente conseguiu uma oportunidade, né? E agora os veículos estão aparecendo. Trabalho de repercutindo a sua iniciativa.
Exato, solo e ainda solo, né? E agora que está chegando, após o filme Na Quebrada, que a gente divulgou lá, que realmente agora a gente está conseguindo uma amplitude maior para multiplicar essas ações. Emerson, você se sente representado pela grande mídia? Pela grande mídia não, viu, Luciano? Minimamente através de ações diretas e focadas, assim como o teatro e algumas outras questões que a gente, com todo o esforço, vai desbravando aí e faz todo o caminho para que isso chegue até... Acho que não existe ninguém que assista mais televisão do que preso. Preso tinha que ser crítico de televisão. Ele passa o dia inteiro assistindo televisão. Acho que você, na cadeia, você só recebe informação. Teoricamente, você não passa informação. Só teoricamente, mas você teoricamente só recebe informação. Que é assim, né? Qual foi a tua relação com a televisão? Você foi preso com 19 anos. 19 anos. Qual era a tua relação com a televisão antes de você ser preso? Qual foi a sua relação com a televisão durante o cárcere? E qual foi a sua relação com a televisão pós-cárcere? Luciano, como você falou um pouco sobre minha infância, a criação e tal, eu bem na distância, entendeu? Descentralizado, infância pobre, meu pai foi alcoólatra, convivi, como está ali na legenda, crimes e drogas por perto, e eu caí nesse caminho por conta que, infelizmente, a televisão me vendeu um sonho que era irreal para mim naquele momento e que por Adolescente, antes da cadeia. E que, não posso, como é que eu posso dizer assim, por talvez não ter uma certa experiência de vida ainda por conta da juventude, e assim acontece com tantos, tomou caminhos errôneos para se sentir pertencente daquilo que a televisão colocava dentro do meu lar, mas que não era a minha realidade, entendeu? Então, e durante o cárcere? Durante o cárcere, eu não assisti muito televisão, eu passei praticamente, depois de 1 ano e 6 meses, né, todo o tempo lendo e atuando em alguns projetos lá dentro, mas o pessoal assiste muito TV, bastante novela, assim, e jornais sobre as questões, mas essa questão que hoje se fala de televisão e pessoas internas presas ou egressos, quando se fala em ex-presidiário, já pensa tudo de ruim, né? Tudo de negativo. E, infelizmente, a TV ela mostra só esse lado, né? E minimamente mesmo, mostra o outro lado. A gente estava falando, o Emerson, você vê ele calmo aqui, tranquilo, sereno, e ele virou isso aqui de fato. O Emerson hoje é um ativista importante na ressocialização, na inclusão, e estamos discutindo isso abertamente porque é verdade, mas o Emerson foi mal quando jovem, mais jovem. Então, já que a gente está falando de transformação, de fazer parte, eu queria entender que horas que a chave vira, que horas que desliga o Emerson ruim, que pensava só em si próprio, e liga o Emerson que pensa em todo mundo, o Emerson que quer de fato transformar o mundo à sua volta. Então, Luciano, para contextualizar um pouco mais, o que acontece? Por conta de estar vivendo distante e sem acessibilidade, sem acesso a essas questões que a televisão colocava dentro do meu lar, que não era real para mim, eu parti para o mundo das drogas e comércio. Eu era um vendedor, né? Tipo, vendedor, enfim. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a ganhar um dinheiro, para mim, naquele momento, era muito legal, mas eu refleti e vi como que isso foi triste, e muito triste, mas por conta dos meus familiares, que durante 4 anos e 6 meses que eu fiquei recluso, todas as visitas estavam lá, e aí eu ficava, depois de 1 ano e 6 meses, porque nesse 1 ano e 6 meses inicial eu ainda estava em atividade dentro da unidade, atividade criminal, dentro e fora, e eu comecei a refletir um pouco qual que era a liturgia da minha família em vir me ver. E eu digo que quando eu estava nessa atuação dentro e fora ainda do presídio, mesmo preso, eu tinha que ter algumas atitudes que, como você classificou, mal, né? Enfim. Mas em certo momento eu comecei a refletir sobre uma situação que as mães dos outros detentos, que infelizmente eram usuários de drogas, e a grande população carcerária são usuários de drogas,
eu ficava imaginando, nossa, o que essas senhorinhas fazem ou trabalham, porque você conseguiria perceber, assim, que eram senhorinhas também descentralizadas, lutavam para trazer algum tipo de situação para aquele jovem, ou seja, uma camiseta, um chinelo, uma roupa, uma toalha, creme, essas questões que é permitido. E esses jovens, eles faziam um pacotinho e colocavam um valor naquilo, um valor totalmente baixo, e mandava para mim para comprar droga, sabe? E aí eu falava, caramba, meu, o que fez, essa chave mudou quando eu olhei o resultado final, entendeu? Embora eu sou a favor da descriminalização, entendeu? Por conta de refletir diretamente na aprisionização, entendeu? Mas o resultado final que eu não tinha quando eu estava na rua, porque, tipo, na rua, comprava aqui, ia usar lá e era tudo divertido. Na cadeia não, eu via ele usando, eu via ele correndo atrás para me pagar, eu via ele mentindo para a mãe, entendeu? Ou para os familiares, chorando, falando que estava sendo ameaçado e que isso não acontece, entendeu? Para usar a droga. E aí eu comecei a refletir, caramba, meu, o dinheiro no meu bolso é uma desgraça de uma família, entendeu? Eu comecei a refletir nessa situação. E aí eu não posso deixar esse gancho de fazer essa analogia. Será que o dinheiro no meu bolso ou o dinheiro no bolso de qualquer um dos que possam estar escutando, não está sendo uma desgraça em algum ponto da sociedade? Entendeu? O Emerson me falou hoje cedo, a gente estava conversando, ele falou que o difícil não é mudar, é permanecer na mudança. Então, acho que a gente está falando de mudanças hoje aqui, tem muito a ver com permanecer na mudança. Eu queria jogar a bola, aproveitando o gancho das mudanças. Renê, está todo mundo discutindo hoje aqui. A gente ouviu 4 startups aqui de maneiras diferentes de se conectar, serviços novos serem possíveis e prestados, poder produzir conteúdo a baixo custo, poder democratizar a distribuição, ou seja, que a gente está, acho que daqui 200 anos, quando estudarem a história da comunicação, vai ter tido um breve momento da história que você tinha só 3 plataformas de distribuição, que era, sei lá, cinema, televisão e rádio. Vai ser um gap de 30, 40 anos, porque vai ser o bom conteúdo distribuído de qualquer forma, das mais variadas formas. Eu queria, sob a ótica de um menino que nasceu numa comunidade do Rio de Janeiro, com pouco acesso financeiro no primeiro momento, mas com muita informação à sua volta. Enquanto o Emerson estava preso, privado de liberdade nesses quase 5 anos, foram quando nasceram as redes sociais no Brasil de verdade. Qual foi o papel das redes sociais na transformação da sua vida? O papel das redes sociais. Para começar, eu tinha 11 anos quando comecei com Voz da Comunidade, né? O Luciano contou um pouco sobre isso. Eu criei o Voz da Comunidade com o objetivo de mostrar os problemas sociais que acontecem dentro da comunidade, mas que a grande mídia não mostrava, não dava importância, porque é muito mais interessante ela publicar, de repente, um esgoto a céu aberto no Leblon, numa área onde vai incomodar as pessoas de mais condições financeiras, do que publicar dentro da favela um esgoto a céu aberto. E até porque antes não tinha tanto acesso, por conta ainda não tinha as unidades políticas pacificadoras, então o tráfico não permitia que entrasse, enfim. Então, com esse objetivo, eu falei, caramba, a gente precisa mostrar esses problemas, as pessoas precisam ver que existe alguém aqui querendo mostrar esses problemas sociais. E aí eu estava no Twitter, em 2010, e foi um caso até assim, talvez se eu tivesse me programado para fazer isso, não teria sido como aconteceu. Porque eu estava no meu Twitter, conversando com meus amigos, normal, e estava todo mundo assistindo pela televisão, aquela invasão do Complexo do Alemão. Alguns aqui devem lembrar daquele momento, porque passou em rede nacional, passou em todo mundo. Então, as pessoas estavam acompanhando pela televisão e muitas delas sabiam que eu morava dentro do Complexo do Alemão e começaram a me perguntar, Renê, tudo bem com você? Você está bem? Você está em casa? Como que está a Voz da Comunidade? Vocês estão seguros? Começavam a se preocupar. Eu comecei a responder, eu estou bem, estou seguro. Essas pessoas começaram a mandar mensagens para Luciano Huck, mandaram para Regina Casé, para Serginho Grosman, para Glória Pérez, Preta Gil. Diversas personalidades, diversos famosos, jornalistas, começaram a mandar informações falando, segue esse menino, ele mora lá dentro do Complexo do Alemão, acompanha ele.
Tanto que o Luciano começou a seguir depois que o José Júnior da AfroReg começou a publicar também, que estava acompanhando a invasão do Complexo do Alemão pelo Twitter. Sendo que não era meu objetivo ali, naquele momento, publicar em tempo real o que estava acontecendo no Alemão. Meu objetivo era responder aos meus amigos que estavam perguntando se eu estava seguro. Sendo que, ao mesmo tempo, o Luciano, que estava fora do Brasil, começou a falar, gente, estou acompanhando o que está acontecendo no Alemão, não sei o quê, estou orando. Ele mandou as mensagens lá no Twitter dele, e aí as pessoas falavam, então segue esse menino, ele mora lá dentro do Alemão, começa a seguir ele. E as pessoas começavam a me seguir, e eu tinha cerca de 600 seguidores no Twitter, mais ou menos, e quando eu dei uma atualizada, chegaram 5.000 pessoas. Depois eu atualizei, tinham 7.000, 8.000, e cada vez mais crescia o número de seguidores. E eu não sabia de onde estavam vindo esses seguidores, o que eles queriam, não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, quando eu fui ver, eu estava sendo mencionado pelo Luciano Huck, pela Regina Casé, pela Glória Pérez, e tinha muita gente acompanhando, queria saber o que estava acontecendo. E aí as redes sociais se tornaram importantes a partir do momento em que, primeiro, minha família não sabia de nada que estava acontecendo. Porque quando você está no computador, você está na internet, ninguém sabe, você está lá digitando, tudo mais, ninguém sabe o que você está fazendo. E aí, de repente, minha avó estava assistindo a Globo News na sala, e eu estava no meu computador, e aparece na Globo News. E agora vamos ver um caso. Um menino de 11 anos... 11 anos foi quando eu comecei. Um menino de 17 anos está publicando pelo Twitter tudo o que acontece no Complexo do Alemão. Minha avó olhou para minha cara, todo mundo olhou, desesperado. Não acredito, o que você está fazendo? Só um minutinho. Fazer um comercial. Porque o filho da puta acordou. O Peninha estava dormindo, eu ia pular no colo dele, ó. Puta, eu tava te olhando, o Peninha, você eu ia pular no teu colo, safado. Não, depois, tá bom. No final, Luciano, tem um depoimento para dar sobre esse assunto aí. Viu? Do Peninha? No Peninha vai ser ele preso. Vamos deixar ele lá um tempo, vai ser a melhor coisa que a gente faz. Obrigado, Renê. Igor, acho que rede social remete a acesso. E o que você trouxe foi acesso para dentro da comunidade carcerária. Então, eu queria que você dividisse um pouco como é que foi trazer o teatro de Augusto Boal para dentro de um complexo de segurança máxima e como é que foi a primeira vez que você pediu para um preso fazer uma menina, por exemplo? Complicado, né? Fazer uma menina, desatuar como uma mulher. Não foi eu, viu? Foi você? Não foi eu. Tá. Não foi ele. O projeto em si... Chama do lado de cá. Oi? Chama do lado de cá. Do lado de cá, né? O teatro lá de cá. Deixa eu só começar do início, como a gente começou o projeto. O projeto é muito simples. Eu trabalho com teatro já faz tempo, com técnica de Boal. Fiquei 2 vezes de refém. E vi um preso friamente cortar a cabeça na minha frente. Eu não sou normal, sou chapado até hoje. E isso me trouxe uma agonia tão grande que eu precisava falar assim, como é que eu vou sobreviver a tudo isso até me aposentar? Aí eu falei assim, poxa vida, eu dou aula para os funcionários em valorização humana, vamos sentar com os presos. Consegui um grande amigo que me ajudou muito a entender esse universo. Mas como eu sou polícia, dando aula para preso, isso não existe, gente. Mas foi desafio. Esse desafio, a primeira coisa que eu fiz na sala de aula foi fechar a porta e falar, aqui não existe mais cor de calça. Cor de calça é porque o uniforme deles são diferentes dos civis. E daí por diante, falei assim, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, todos vocês estão aqui e vão ter que dançar balé. Para os presos? Para os presos. Bom. Você imagina o que é isso para um preso? Lá dentro do cárcere, um machismo, a criminalidade, né? E um polícia ainda dando aula para um preso, você está tirando. Complicado, hein? É complicado. Né? O que essa bichona velha está fazendo aí? Transformando os outros caras tudo em bicho. E transformando as pessoas em bicho. Mas, enfim, nós conseguimos trabalhar algumas técnicas de Boal, mas tinha mais alguma coisa faltando. A família. É muito importante no processo.
e também um pouquinho de psicodrama que dá o acesso. As pessoas choravam, as pessoas riam. A partir daquele momento, demorou uns 3 meses para a gente ter confiança um no outro. Mas quando foi lindo e maravilhoso, porque existe uma coisinha só que a gente conseguiu entender em todo esse processo. O que o ser humano precisa é um carinho, é um abraço. Isso é que fez a mudança deles. É o carinho e uma atenção. E aqui está o produto. Emerson, muito bem. Você segue atuando ou não? No teatro? Não. Não. Você segue atuando como ator? Ou você está só agora no AfroReg trabalhando para dar oportunidade a quem está saindo do sistema? Não, cara, atualmente eu estou cursando o 3º ano em psicologia, né? Como você mesmo fez menção também, eu fiz papel de traficante no filme do Fernando. E, por incrível que pareça, eu fiquei preso por conta de tráfico e associação. Sou integrante da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB, coordenador de um dos grupos de estudos da USP. E eu acho que é só. Tá ótimo, né? Não, e trabalho no AfroReg empregando ex-detentos, pô, não pode esquecer, né? Só para encerrar aqui, René, já que a gente falou, voltando um pouco à conectividade, se a gente fazer uma reflexão, a gente vai pensar assim, que o século XIX foi o século onde se formaram os grandes impérios, o século XX foi o século dos países, e o século XXI está se desenhando como o século das cidades, ou seja, as pessoas querem melhorar a qualidade de vida nos seus centros urbanos, onde elas moram e tal. E eu acho que as redes sociais têm um papel fundamental nisso, e a defesa do dia a dia, dos exemplos do Meu Rio, tem vários exemplos de organizações via rede social que estão melhorando a vida das cidades. Você acha que, de fato, a Voz da Comunidade deu voz à comunidade ou deu voz ao René? Você acha que a atividade da Voz da Comunidade melhorou a vida dentro do Complexo do Alemão de alguma forma? Sim, e não só melhorou, como levou uma outra visão para a grande mídia. Eu acho que isso é um dos maiores legados, né? Porque antes eu nunca tinha visto o Jornal Nacional, o Fantástico, o Jornal da Globo, jornais mostrando imagens de uma mídia comunitária. E depois que o Voz da Comunidade surgiu, a gente começou a perceber um crescimento grande de outras mídias e os problemas sociais são solucionados muito mais rápidos. Por quê? Quando a gente publica nas nossas redes sociais, hoje nós temos milhares de seguidores. Então, imediatamente, o poder público, as empresas, elas são forçadas a resolver esses problemas muito mais rápidos. Inclusive, outras pessoas mandam mensagem para a gente. Por isso, nós criamos um portal, Voz das Comunidades, para que outras pessoas também possam ter acesso a dar voz à sua comunidade, a mostrar os problemas sociais. Eu acho que o legado é esse, né? De você dar voz às pessoas da comunidade, deixar que elas falem por si próprias e da grande mídia reconhecer isso, reconhecer de mostrando imagens feitas pelo Voz da Comunidade, pelos moradores. Eu acho que isso tem um impacto muito grande e está contribuindo cada vez mais para a transformação e para a mudança da comunicação. Muito obrigado, René. Eu queria, para encerrar aqui, dizer que acho que eu represento muito da TV aberta, da grande mídia, tenho o maior orgulho de fazer isso e vou fazer parte a vida toda, mas eu acho que o que faz todos nós estarmos reunidos hoje aqui é a inquietude que a gente está tendo em relação às transformações. Eu acho que a gente está tendo o privilégio de ver uma fase da comunicação em mudança e está todo mundo aqui tateando, experimentando, errando, tentando acertar. Quer me dar depois? Obrigado. Tentando acertar o máximo possível e errar menos. Eu adorei o convite, espero que isso seja uma coisa anual mesmo, que a gente possa, em outras oportunidades, estar junto para discutir, refletir e apontar caminhos para a comunicação que continua tendo alto impacto na vida do Brasil. Queria agradecer muito René Silva pela sua gentil participação. Igor Rocha, do lado de cá, muito obrigado. Posso fazer o depoimento? O quê? Posso fazer o depoimento? Pode, pro Peninha? Pode prender ele, pode ser? Não, porque assim, olha, vejam, senhores, a visão do inferno que eu vi. Vai. Estava lá, nós estamos conversando sobre cadeia, o Emerson, e tinha 3 cidadãos aqui, ó, aquele careca ali, ó. Tá. Mas tudo segurança aqui, ó. Tá. Aí eu falei assim, meu Deus, aqui estão pensando que a gente é do ladrão aqui, né? Eu e o Emerson. Aí o que eu vejo atrás? O senhor Peninha
cruzado a perna assim e falando assim: o viado é o Chico Sá. O viado é o Chico de Sá. Você entendeu? Com aquela postura e vendo respeitosamente a casa, né? Era o sujo falando mal lavado, você está querendo dizer isso? Por ser deles, tem caso, né? Muito bem. Eles têm um caso, isso é certeza, né? É ativo? Como você pode falar perto de nós aqui, que trabalha em cadeia, tudo sujeito homem, que nem a gente? Obrigado, Igor. Muito bem, Emerson. Obrigado pela participação. Agradeço. Diga, o que você quer falar? Antes que comece a tocar a musiquinha, uma das questões, o primeiro e-mail que eu recebi era uma situação para que a gente refletisse sobre as questões para que diminuísse a violência, assim, para que eu não se torne, para que eu não... Peraí, Flávia, vai. Somente um ex-detento passou e outros, muitos estão saindo, eu estou estudando isso e aquilo, e eu queria fazer somente um adendo em cima da situação do quê? Quando a mídia entender que o aprisionamento em massa que acontece no nosso país hoje, que já é o terceiro, né, no ranking entre a população carcerária maior do mundo, quanto mais pessoas forem presas, maior vai ser o nível de violência. Porque uma pessoa que vai presa roubando um tênis, ela vai sair querendo roubar um carro. Entendeu? Então, para isso eu trabalho também no AfroReg, no Segunda Chance. A nossa dificuldade é as empresas que recebam os nossos egressos. E nesse sentido, eu busco, eu acredito que é uma atuação direta na segurança pública, porque uma pessoa a menos que esteja no crime, trabalhando pela Segunda Chance, é uma pessoa a menos que vai me fazer de vítima ou fazer qualquer um dos senhores de vítima amanhã. Muito obrigado, Emerson. Queria dizer... Obrigado mesmo.